Nós vamos hoje meditar sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Lucas 5, do 1 ao 11, se você encontrou, puder se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai mais para dentro do lago, e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda, e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos no nome de Jesus que teu Espírito Santo fale nessa manhã aos nossos corações. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor possa nos abençoar com a tua palavra nessa manhã, tocando, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração, para compreender a tua palavra e qual seja o desejo do Senhor para as nossas vidas. Eu oro assim, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mas, amado, mantenha, por favor, sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar aqui comigo nessa reflexão. Eu tinha preparado ao longo dessa semana um outro sermão para hoje de manhã, uma outra mensagem, mas depois de ontem à noite, uma palavra ficou muito guardada no meu coração, ficou muito presa no meu coração. E eu já aprendi que quando a gente se sente assim como pregador, a gente deve pregar o que está no coração, não apenas o que está na cabeça, né? A gente passa a semana estudando e preparando para esse momento, mas a gente precisa também ter essa sensibilidade daquilo que Deus deseja falar conosco. E a palavra que ficou no meu coração de ontem à noite para cá é sobre sermos pescadores de homens, sobre essa tarefa que Jesus confiou aos discípulos, de ganharmos e levarmos pessoas ao encontro de Cristo Jesus, a sermos uma ponte, né, como diz a canção, de ser usado como uma ponte que leva uma pessoa que está perdida, que está distante de Jesus, para que ela possa se aproximar e ter um encontro com Jesus. E por que isso é tão importante? Porque, afinal de contas, Jesus morreu na cruz para salvar aquela pessoa. Jesus morreu na cruz por ela. Jesus a ama, Deus a ama, e Deus deseja que ela também venha ao encontro do seu Salvador, que ela possa conhecer o seu Salvador. E aí, nesse momento, Jesus está convidando os seus discípulos, homens do mar, homens que tinham o seu sustento, sustento da sua casa, vindo da pescaria que eles realizavam, o seu trabalho, a sua profissão era pescar, e eles sobreviviam com o fruto dessa pesca,
E Jesus agora está chamando aqueles homens não para deixar de pescar, não, mas para pescar um outro tipo de peixe. Um outro tipo de peixe que também precisa ser alcançado, que eram essas pessoas que estavam perdidas sem Deus, perdidas sem Cristo, e que agora estavam tendo a oportunidade de ouvir falar do seu amor. E Cristo chamou os seus discípulos para essa tarefa maravilhosa, para experimentar essa satisfação e essa alegria de você saber que, em alguma medida, a sua existência foi útil na vida de algum outro ser humano, porque você se permitiu ser usado por Deus, porque você se permitiu ser útil nas mãos de Deus. Como aqui os meninos estavam tocando os instrumentos, usando a bateria, usando o violão, assim também o instrumento que sou eu e você nas mãos de Deus, para que Deus possa tirar ali um acorde que seja agradável aos ouvidos, que leve pessoas ao conhecimento de Jesus, pessoas possam ter sua vida transformada, sua vida impactada. Que coisa maravilhosa é saber que alguém, porque você se dispôs a isso, alguém teve a sua vida mudada para sempre. A vida daquela pessoa agora nunca mais vai ser a mesma. Por quê? O que foi que aconteceu? O que foi assim de tão extraordinário? Às vezes foi algo simples. Às vezes foi uma palavra simples que você disse, quando você disse para ela: olha, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. E aquela palavra tocou no coração daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa estava ali desesperada, angustiada, aflita, não sabia mais o que fazer, então você disse para ela: olha, tem uma esperança, Jesus Cristo é a esperança. É nele que você deve confiar. E aquilo mudou a vida daquela pessoa. Mudou a realidade dela. Mudou o semblante, mudou o rosto, o coração se alegrou, porque ela estava desesperada, mas agora ela tem uma esperança. E uma esperança que tem fundamento, né? Não é só qualquer esperança, mas uma esperança que tem fundamento. Uma esperança que se sustenta no tempo e no espaço. Então aquela pessoa agora pode se agarrar às palavras do seu Salvador. Então, quando nós trabalhamos, assim como Jesus aqui no texto que nós lemos, nós acabamos de ler, está chamando os discípulos para ser pescador de homens. Quando eu e você também aceitamos esse convite, que coisa maravilhosa, que sentimento maravilhoso. Ontem eu vi no semblante dos irmãos a alegria, né, de muitos dos seus amigos estarem aqui. Hoje chamou 5 pessoas, mas uma veio, e os irmãos alegres por isso. Que coisa maravilhosa ver isso. Ver que a nossa vida pode ser útil na vida de alguém. E que por algum momento aquela pessoa ouviu a palavra de Deus. Ela teve essa oportunidade. Isso é algo maravilhoso. E, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele nos dá algumas lições para que nós possamos ser bons pescadores de homens, para que nós possamos ser grandes pescadores de homens, para que a gente possa ajudar muitas outras pessoas que precisam ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é a única esperança. Quantas pessoas aflitas, angustiadas, deprimidas, ansiosas, desesperadas, e que precisam ouvir que Jesus Cristo é a única esperança. O texto traz para nós algumas lições, se você também quiser isso, se você também quer aceitar esse chamado do Senhor, não um chamado do pastor Felipe, mas um chamado do Senhor de ser um grande pescador de homens. Pastor, eu vejo como as pessoas estão sofrendo, eu vejo como as pessoas estão deprimidas, aflitas, angustiadas, o quanto o mundo parece que deu um salto em queda livre e que afunda cada dia mais. Bom, Deus te chamou para isso. Deus chamou você para isso. E nesse texto tem para nós algumas coisas importantíssimas, se eu e você quisermos fazer essa tarefa, se a gente quiser aceitar essa missão. Você tem todo o direito de não aceitar, mas se você quiser aceitar essa missão, existem algumas coisas importantes. Eu listei 6, vou falar bem rapidinho para você entender. A gente não tem muito tempo domingo de manhã, mas eu vou falar 6 bem rapidinho para você guardar aí no seu coração. A primeira, se você quer, se você tem visto isso,
se você tem sentido Deus chamar você para isso, tem sentido Deus mover o seu coração para levar pessoas ao conhecimento de que existe um Salvador, que há esperança para ela, a primeira coisa é você entender que precisa sair da superficialidade, de uma vida superficial. Veja que no início da história, fala que o barco estava... Eles tinham acabado de voltar, tinham pescado a noite toda, estavam lavando as redes, o barco então estava na terra. Aí Jesus pede para afastar um pouquinho mais, para que ele possa ficar em cima do barco, e dali de cima do barco conseguir enxergar a multidão e falar com aquela multidão. Quando chega o momento de executar a pescaria, lá no versículo 4, Jesus vai dizer para ele assim, ó, Simão, vai mais para dentro do lago, Simão. Aprofunda mais, Simão. E sabe, irmãos, a outra comparação também na visão do profeta Ezequiel, que ele vê um rio e ele vai se aprofundando nesse rio, e esse rio tem uma relação ali naquela palavra da sua intimidade com Deus, de uma vida profunda no conhecimento da graça de Deus, de quem Deus é. E algo que tenho aprendido é que nós nunca seremos grandes pescadores se a nossa vida com Deus é superficial, se a nossa vida com Deus ela é apenas eventual, ela acontece a cada domingo, mas não há uma relação profunda com Deus, não há uma relação profunda com a palavra, não há uma relação profunda com a oração, não há uma relação profunda com a devoção. Enquanto não houver essa profundidade, não haverá uma grande pescaria, porque grandes milagres não acontecem na superficialidade. Grandes milagres acontecem quando nós mergulhamos no oceano profundo da graça de Deus. Se você quer experimentar, ver grandes milagres na sua vida, você precisa ir mais para dentro do lago, desse rio, desse oceano da graça de Deus. Você precisa mergulhar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, e então você vai ter a oportunidade de experimentar o milagre. Mas enquanto você estiver só com um pé na areia e outro na água, não sabe se fica ou se vai, aí a coisa não acontece, irmãos. A gente só vê esse milagre quando a gente está totalmente submerso naquilo que Deus deseja fazer com a nossa vida. Você se entrega por inteiro, vai lá e mergulha, confiando que a boa mão do Senhor vai cuidar de você. Aí você vai se tornar um grande pescador de homens. Segunda lição que eu aprendo é que é necessário trabalhar e insistir um pouco mais, porque se Pedro tivesse se recusado a ir pescar novamente, imagina essa cena, esse diálogo, Jesus falando assim, ó, vamos para dentro do lago de novo. Aí Pedro fala assim, mas Senhor, nós passamos a noite toda pescando, a gente não pegou nada, e a gente é homem do mar, a gente conhece pescaria, você está querendo ensinar para a gente pescar, é claro que a gente sabe pescar, a gente ficou a noite toda, você está querendo que a gente faça de novo isso? Aí Jesus está querendo que eles façam de novo, está insistindo. Às vezes a gente precisa insistir um pouco mais, a gente acaba desistindo muito fácil das pessoas, a gente acaba desistindo muito fácil daquilo que Deus está desejando fazer. Ah, mas eu já falei tanto, eu já insisti tanto, eu já fiz tanto. Talvez esse seja o momento de você ouvir do Senhor que você precisa trabalhar e insistir um pouco mais. Porque olha só que interessante, irmãos, se Pedro tivesse se recusado, ele teria perdido a pescaria mais extraordinária da vida dele. Já pensou nisso? Imagina essa cena, aí ele vai lá e diz não vou não. Ah, não vou não, já pesquei a noite toda, não vou, Jesus, eu já insisti bastante, não vou mais lançar rede não. Nossa, olha a pescaria que ele tinha perdido, tão extraordinária, mas tão extraordinária, que as redes iam partindo, e por pouco, quase que os barcos não foram a pique, pelo peso de tanto peixe. Olha, irmãos, que coisas grandes a gente perde muitas vezes, porque a gente deixou de insistir, deixou de lutar um pouco mais, de trabalhar por isso um pouco mais, de insistir um pouco mais, de lutar. Se quisermos ser grandes pescadores, precisamos aprender a trabalhar e a insistir um pouco mais. Um pouco mais. Outra lição é que nós precisamos fazer tudo de acordo com a orientação de Jesus.
Porque naquele momento, tudo indicava que, mais uma vez, qual seria o resultado? Não pescariam nada. Já tentei a noite toda. Está mandando lançar de novo, o que vai acontecer? Não vou pescar nada. Tudo indica isso. Mas Pedro, então, ele foi obediente e confiou o quê? Na palavra de Jesus. Porque ele fala assim no texto, vai para dentro do Marco, aí Simão, versículo 5 diz, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Ou seja, tudo indica que a gente vai dar errado de novo. Aí ele diz, mas por causa da tua palavra, porque é você que está falando, eu vou lançar as redes de novo. Olha que coisa maravilhosa. A certeza que a gente tem quando a gente está trabalhando de acordo com a orientação de Jesus. O que Jesus está mandando eu fazer? Está mandando eu fazer isso. Então eu vou fazer. E eu sei que o meu trabalho não vai ser em vão. Eu não vou jogar as redes de maneira inútil. Por quê? Porque eu estou lançando as redes de acordo com a orientação do meu mestre. Eu estou obedecendo ao que o meu mestre está dizendo. E está mandando eu fazer, eu vou fazer. Então, ter essa convicção de que nós estamos fazendo de acordo com a orientação de Jesus, ela é extremamente importante se a gente quer ser um grande pescador de homens. Na verdade, a gente pode abrir aqui um leque, porque esse é um princípio para tudo na vida. Se você quer ter certeza de que você vai fazer algo na sua vida e que você não está jogando tempo fora, que você está realmente fazendo, e isso tem fundamento, você tem que fazer com a orientação de Jesus. O que Jesus está mandando eu fazer? Vai lá e faça. Quarto, nós precisamos aprender a trabalhar juntos, irmãos. Precisamos aprender a trabalhar juntos. Olha, lá no versículo 6, fala que quando eles então, feito isso, né, tendo lançado as redes, eles apanharam uma grande quantidade de peixes, uma grande quantidade, tanto que as redes começaram a se romper, começou a arrebentar as redes. Nós vamos perder a pescaria se a rede arrebentar, concorda? Os peixes vão fugir, a gente vai perder. Olha só, nós nos aprofundamos, tá certo? Nós trabalhamos e insistimos, nós fizemos de acordo com a orientação de Jesus e nós tivemos o resultado maravilhoso que nós esperávamos. Tem uma grande quantidade de peixe aqui, mas vai arrebentar e a gente vai perder essa pescaria. Que isso, pastor? Que a gente não aprendeu a trabalhar junto. Ainda há muita competição e há pouca cooperação. Nós precisamos aprender a cooperar, a trabalhar juntos. Então, irmãos, aqui no versículo 7, vai dizer para nós uma importante lição, porque diz assim, acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Imagina se eles ficam no egoísmo de falar assim, não, esse peixe todo aqui é nosso, a gente que trabalhou por causa disso, a gente que jogou aqui a rede, essa recompensa aqui do trabalho é nossa, não vamos dividir isso com ninguém. Aí eles ficarão sem nada. Você já me ouviu dizer isso aqui, no reino de Deus, quando a gente divide, a gente está o quê? Multiplicando. A matemática do reino é diferente. A matemática do reino é diferente da nossa. Na nossa matemática, a gente acha que se dividir com o outro, a gente fica com menos. Mas aos olhos do reino de Deus, quando a gente divide, é que a gente está realmente multiplicando na nossa vida. Então, quando eles chamam aquele outro barco para dividir com eles o resultado, na verdade, eles estavam ali multiplicando o resultado daquela pescaria. Senão, a conta seria de vez zero. Você lembra disso? Na matemática, todo número vezes zero dá o quê? Zero. Seria uma conta de vez zero, que as redes iam se romper. Irmãos, eu penso que se nós quisermos ser grandes pescadores na igreja, a gente precisa aprender a trabalhar junto. Olha como a gente conseguiu encher essa igreja, porque cada um dos irmãos aí trabalhou convidando apenas 5 pessoas para estar aqui. Olha quantas coisas a gente ganha na vida, na família. Temos muitos visitantes aqui nessa manhã. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente divide o trabalho, quando a gente coopera em casa, olha como é que a casa se multiplica e ganha vida. Isso é um princípio também que vale para tudo. Você vai reparar que esses princípios que eu estou mencionando aqui se aplicam a muitas outras áreas da nossa vida. Amém ou não? Amém? Estão entendendo isso? Sim? Muitas outras áreas.
Repetindo o que nós aprendemos até aqui: sair da superficialidade, trabalhar e insistir um pouco mais, agir de acordo com a orientação de Jesus e aprender a trabalhar junto. Quinto, entender que o Evangelho não é para exaltar o homem, mas para glorificar a Deus. A gente vai precisar aprender isso também. Porque quando o resultado extraordinário vem, os homens não podem achar que foram eles que fizeram aquilo. Foi eu, que eu sou bonzão. Foi por isso que aconteceu esse negócio aqui. Não. Olha o que diz o texto. Versículo 8 diz assim: ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus porque ele entendeu que o resultado extraordinário que ele acabara de testemunhar não era produto das suas habilidades como pescador, era um produto do poder de Deus. Irmãos, pense nisso. Aquele homem, um pescador experiente. Tudo que um grande pescador sonha é com uma pescaria daquela, extraordinária. E ele agora está diante da pescaria mais extraordinária da sua vida, onde as redes quase se partiram. Tiveram que chamar outro barco para ajudar. Ele está diante de um resultado extraordinário. Você acha que ele vai dizer assim: eu sou o cara, olha como é que eu pesco bem aí. Não, essa não é mais uma daquelas histórias de pescador, né? Que pescador sempre fala que pegou um peixão enorme e tal, e não tinha ninguém lá, não tinha uma foto, uma câmera, o celular tinha descarregado, ninguém nunca viu, mas o pescador vai contar que pegou um peixão. Dessa vez ele estava diante testemunhando de uma infinidade de peixes ali. Ele não acha que aquilo ali é habilidade, porque ele percebe que se não fosse o poder de Deus, ele não tinha feito aquilo. Irmãos, quando Deus faz algo na nossa vida de extraordinário, não é para a gente ficar vaidoso achando que foi você que fez, porque você é o cara, né? Ou você é a mulher. Não. É para que você possa reconhecer que foi o poder de Deus que fez na sua vida. É para que você possa falar assim: olha, enquanto eu estava sozinho, eu fiz a noite toda e não deu certo. Mas a partir do momento que Jesus estava no meu barco, coisas extraordinárias aconteceram. Quando a gente convida Jesus para entrar no barco, coisas extraordinárias acontecem, uma pescaria extraordinária se realiza, para que a gente possa exaltar e glorificar o Senhor. Quando Pedro se prostra e diz assim: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador, ele está reconhecendo quem ele é, mas também está reconhecendo quem Jesus é. Ele é o Senhor, ele dá uma ordem e os peixes têm que vir. Ele é o Senhor e eu sou apenas um pecador. Quando eu reconheço isso, é algo muito maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque aí a vaidade não vai ganhar espaço no meu coração. Sabe, eu vou estar ali protegido ali, porque eu me reconheço na presença de Deus, sei que sou só um pecador. Não está em mim, mas está em Deus, o poder vem dele, não vem de mim mesmo. E por último, compreender que Cristo cuidará de todas as nossas necessidades. Se eu quero viver os planos de Deus para a minha vida, se eu quero ver Deus realizando coisas extraordinárias na minha vida, eu preciso compreender que os recursos não estão em mim mesmos, mas naquele que me chamou para esse trabalho e que Ele vai cuidar disso. Você precisa confiar em Deus, de que Deus vai cuidar de você. Se Deus tem colocado um sonho, um projeto no seu coração, se Deus tem te chamado para realizar uma obra, se Deus tem movido céus e terras para fazer algo na sua casa, na sua família, entenda, o Senhor vai cuidar de você. Aquele que chama é o Deus que cuida de nós. Sabe por que isso é importante nesse texto, a gente enxergar isso? Porque essa aqui já era a segunda vez que Deus estava chamando os discípulos. Não era a primeira. Ele chamou a primeira e eles ainda estão vivendo como quem? Como pescadores. Eles ainda estão ali atuando nos seus trabalhos, como se a sua vida não tivesse mudado. Mas a sua vida já deveria ter mudado. Só que eles ainda não se deram conta disso. Quando acontece esse momento, há uma coisa nesse texto que eu acho maravilhosa demais, isso toca muito meu coração, isso me emociona demais. Porque você vai reparar o seguinte, lá no versículo 11, quando isso acontece, e fala lá de que Pedro e Simão, Pedro, tinha como sócio Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os chamados Boanerges, eram seus sócios. Pensa comigo, ali um grupo de pescadores
com outro grupo de pescadores que tinham uma sociedade, tinham uma parceria, certo? Havia um companheirismo, eles foram para o mar, tinham pescado a noite toda, voltaram, não deu certo, voltaram lá de novo, segundo a ordem de Jesus, lançaram, pescaram peixe para caramba. O que isso significa para o pescador? Sucesso. Sucesso, a gente vai arrebentar, a gente vai lá para a feira do peixe, vamos vender uma porção de peixe, a gente vai ganhar um montão de dinheiro. E não tem nada de errado nisso, porque qual é o trabalho desses homens? A pescaria, eles vivem da pesca. Não é isso? Irmãos, eu confesso a vocês, quando eu entendi isso a primeira vez nesse texto, parece que uma escama caiu do meu olho. De verdade. Porque, olha só, tudo que eles, a vida inteira como pescadores, aguardavam era algo daquele tipo. Aconteceu, vamos dizer assim, o dia especial. Imagina você lá na sua profissão, tem uma coisa que você gostaria muito que acontecesse. Uma promoção, não sei. Algo lá que muito maravilhoso pudesse acontecer na sua carreira profissional. E aí você está diante daquilo, aquilo acabou de acontecer. Você está olhando para aquilo ali. É real. É real, não é mentira, não é real. Você pode pegar, está ali. Aí eu penso, bom, esses homens agora, né, vão voltar lá para Jerusalém, vão fazer uma mesinha, vão fazer uma propaganda de marketing, né, que a propaganda é a alma do negócio, vão ter assim, ó, um peixe é um denário, um peixe é 10, 3 peixes um peixe é 5, 3 é 10, alguma coisa assim, né, e vão arrebentar o dia inteiro de vender peixe, eles vão agora, né, vão realizar o sonho de conseguir aquilo ali. Aí diz o versículo 11 que eles deixam tudo. Fala assim, ó, e depois de levar os barcos para a terra, eles deixam tudo e seguiram a Jesus. É muito louco, não é? Seja sincero, se não tivesse na Bíblia se acreditar isso, que um grupo de pescadores deixou tudo que eles mais sonhavam que ia acontecer na praia lá, não faz o menor sentido, a menos que uma coisa tenha feito sentido, a menos que a percepção de quem era Jesus tivesse mudado algo dentro deles. A ideia ali de quem estava no barco mudou. Pô, peraí, se esse homem pode falar assim, ó, joga a rede aqui e a gente pega esse tanto de peixe, qualquer momento ele pode fazer o que ele quiser, que vai dar certo. Eu vou estar perto dos peixes, ou vou estar perto daquele que diz, joga a rede aqui? Seja inteligente. De quem você quer estar perto? Daquele que é capaz de dizer, ó, joga a rede desse lado aqui, ó. Aqui é o bom. Aqui é o certo. Ó. Vem aqui que você vai brilhar. Joga aqui que eu estou falando para você, vai dar certo. Eu vou querer estar do lado dele. O peixe é o de menos, depois a gente arruma mais. Porque a cabeça deles tinha mudado, algo dentro do coração deles tinha mudado. Os valores, a hierarquia de valores, o que era mais importante, estava de repente lá peixe. Agora, o que era mais importante? Jesus. Mudou o valor. Aí mudou o valor, mudou tudo. Quando a gente encontra com Cristo, os valores mudam, ou devem mudar na nossa vida. Então, guarde isso, irmãos. Guarde isso no seu coração. Nós encontramos com Jesus, então nossos princípios e valores precisam ser mudados por esse Jesus. Aquilo que tinha muito valor, que você, não, mas eu tenho que fazer isso, pastor, porque vai ser bom para a minha carreira profissional, e etc. Irmão, fica do lado daquele que diz, olha, joga a rede aqui, meu filho. Você está entendendo isso? Amém? Você fala assim, mas eu vou fazer isso para a minha carreira, pastor, e aí a minha carreira vai ser um sucesso. Meu irmão, para de achar que isso é conversa de pastor, porque às vezes a gente fala isso para o irmão no gabinete, ele acha que o pastor está tentando convencer ele, para ele vir mais na igreja. Então, não estou tentando convencer você não, estou falando porque é o que a Bíblia diz. Fica do lado daquele que está dizendo assim, joga a rede aqui. Aqui. Aí você está trabalhando a noite toda e não vê resultado. Porque você está trabalhando sem a direção daquele que diz assim, joga a rede aqui. Agora, no momento que você está andando lado a lado com aquele que está orientando, a coisa vai para um outro nível. Experimenta um outro resultado.
Mas a gente está cansado, a gente está fadigado, a gente está esgotado. Eu nunca encontrei com tanta gente pelo caminho esgotada, como eu tenho encontrado nos últimos tempos. Tenho conversado com tanta gente cansada, desgastada, porque você está trabalhando só na força do teu braço. E talvez seja na hora de você ouvir essa palavra para você entender que não é a força do teu braço, mas o poder de Deus que opera em você, que precisa você deixar agir. Mas para isso Jesus tem que estar no barco. Na primeira pescaria, Jesus não estava lá dentro. Então, o que fez a diferença, sem medo de falhar, no texto Jesus estava dentro. Estava no barco. Ele guiou a gente para a profundidade necessária, ele conduziu a gente a trabalhar, ele disse para onde a gente devia lançar a rede, ele orientou isso tudo. Então, é seguir isso, aplicar isso na minha vida e perceber o quanto Deus pode realizar. Deus pode realizar coisas extraordinárias na minha e na sua vida, amém? Eu só preciso compreender e entender esses princípios, seguir esses princípios. Que Deus te abençoe com essa palavra, no nome de Jesus, que essa palavra possa fazer sentido no seu coração, que você possa guardar ela aí, que você possa perceber as outras aplicações disso no seu dia a dia. O Espírito Santo te ajude a compreender as outras aplicações para isso, para esses princípios nesse texto. Lê de novo em casa, mastigar isso com o dente do cérebro. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para realizar através da nossa vida, amém?